Olá, amigo que está aí agora na TV Franca, canal 23 da NET, também no portal GCN. Estamos começando o Hora da Verdade da TV. Você vai acompanhar agora todos os destaques dos últimos dias. Comigo tem Correia Neves Júnior. Tudo bem, Júnior? Tudo bom, Vaz? Como foi a semana? Uma semana de muito trabalho aqui por conta dessa dupla tragédia, né? Para os brasileiros, a tragédia de Mariana, e para os brasileiros e para o mundo, a tragédia de Paris. São duas tragédias que exigiram muito dos jornalistas. E deixaram essas tragédias, todos nós, entristecidos, tanto em Paris quanto em Minas Gerais. Nós vamos começar destacando o caso em Paris, que deixou, não é, o mundo todo paralisado diante da televisão, da internet, dos jornais, porque o que aconteceu na cidade foi realmente impressionante. Vamos ver aí algumas imagens dos ataques que aconteceram na capital da França. Foram mais de 129 mortos, 129 o total de mortos. Os ataques deixaram ainda 352 pessoas feridas. Até esta quinta-feira, haviam 99 pessoas em estado grave. Tudo aconteceu a partir de 3 grupos terroristas que atuaram ali durante esses atentados na sexta-feira, dia 13 de novembro. Na casa de shows Bataclan, essa que a gente vê aí nas imagens, foi contabilizado o maior número de vítimas. 89 pessoas morreram no local. Os terroristas chegaram e entraram nessa casa de shows, muito conhecida na França, também lá em Paris, e atiraram, saíram atirando contra as pessoas que assistiam a um show de rock. Ao menos uma pessoa foi vítima de explosões no Stade de France e outras 15 nos bares ali da cidade. Mais 19 foram executadas em um restaurante e outro bar também morreram 5 pessoas. Paris ficou a partir daquele momento em estado de alerta, de atenção. Os parisienses absolutamente preocupados com os ataques que aconteceram simultaneamente. Estava acontecendo um jogo no Stade de France entre França e Alemanha e durante o jogo foi possível ali ouvir barulhos de bombas que sobrepuseram ali o grito da torcida para ver o tamanho do que foram esses atentados lá em Paris. A partir deste instante, os parisienses ficaram preocupados, correram para suas casas e nos dias que passaram também, muitas outras ameaças. Os franceses, principalmente ali por parte do presidente da França, que ordenou ataques à Síria, que a gente vai falar já no que isso resultou. E nesta quinta-feira, o jornal Daily Mail divulgou imagens que mostram o terror que aconteceu em um dos bares, em um dos cafés que foram atacados ali em Paris. E é isso que a gente vê agora. Você vai observar aí, são câmeras internas deste bar que mostram o terrorista chegando com um armamento pesado, atirando as pessoas completamente em desespero. E nesse local, uma pessoa morreu. O Daily Mail conseguiu essas imagens de forma exclusiva e elas começaram a rodar o mundo desde então. Os ataques, Júnior, deixaram realmente todo mundo assustado. Não houve quem não tivesse se chocado com isso. Não, Vaz, realmente foi uma coisa de uma proporção monstro. É o maior ataque dentro da França em 40 anos. Chamou muito a atenção pelo tipo do terrorista, pela organização da ação e pela extensão dos danos. É importante dizer, e eu vou ressaltar isso no final desse bloco, mas eu acho que grande parte dos brasileiros, especialmente aqueles que adoram desdenhar de qualquer tipo de sentimento que você possa ter por uma nação rica como a França, não entenderam a gravidade do que está acontecendo e por que o Estado Islâmico é tão nefasto, né? No caso específico dos ataques de Paris, eles não pediram nada, não quiseram nada, não queriam negociar coisa nenhuma. Eles entraram para matar, né? Então você tem vários ataques simultâneos,
houve algum tipo de sorte que a tragédia não foi, ou acaso, que a tragédia não foi ainda maior, porque, por exemplo, no Stade de France, o sujeito explodiu do lado de fora, né? Estava com aqueles cintos, aqueles colete de bomba, e ele se explodiu lá de fora e só morreu ele, né? Fez algumas vítimas, ele não matou ninguém. Mas você já imaginou se ele consegue entrar com esse aparato no estádio e explode isso no meio da torcida, o que não podia ter acontecido. No Bataclan, um gesto de profunda covardia, entraram lá, estavam jovens se divertindo, era um show, e abriram, são metralhadoras e fuzis, dispara contra todo mundo, vai executando, enfim, uma coisa horrorosa. E o que é um pouco diferente de outras ações como essa que a gente tem visto, para as pessoas entenderem, se você comparar com o World Trade Center, por exemplo, lá em Nova York, em 2001, quem perpetrou o ato, né, quem cometeu os atentados, eram muçulmanos, eram árabes muçulmanos. Alguns estavam radicados nos Estados Unidos, mas eles tinham nascido no Oriente Médio. E estavam ali com uma missão suicida e provocaram aquilo que provocaram. Isso em 2001 nos Estados Unidos, nos aviões, nas Torres Gêmeas. Dessa vez, quem atacou a nação foram muçulmanos, mas nascidos ali, nascidos na França ou na Bélgica. Então, a pessoa chega num grau tal de fanatismo que ela ataca a própria nação que abriga onde ela mora. Então, já é uma diferença importante. A segunda coisa é que desde o 11 de setembro, nos Estados Unidos, você não tinha visto ações simultâneas, né? Então chama muito a atenção que eles não concentraram num único lugar. Depende da conta, e varia de 6 a 7 ataques em bares, em estádios de futebol e na própria casa de shows. Tudo ao mesmo tempo. Se eu não me engano, o número, eu li esse número várias vezes, e é o número mais recorrente. Entre o começo e o fim, foram 33 minutos. Em 33 minutos, 129 pessoas mortas, sem que lhes fosse dada qualquer chance de defesa. Mataram por matar. Mataram porque consideram aquilo uma devassidão, porque consideram o show uma coisa absurda. Mataram porque a França tem participado da coalizão que combate o terror. Mataram porque acham que mulher não pode se divertir, porque acham que música é pecado mortal, porque acham que todos aqueles que não seguem os ensinamentos religiosos como eles têm que morrer, né? A missão deles é ou converte ao islamismo ou morre. Então é essa situação que a gente viu ali em Paris que deixou todo mundo preocupado, porque você não está diante, é muito mais sério que o conflito árabe-israelense, por exemplo. Você não trata de duas pessoas que têm dificuldade de conviver, tendo que conversar. Você está diante de alguém que não quer conversar com você, que ele prega o seu extermínio. E aí, como é que você vai dialogar com quem quer te exterminar? O Estado Islâmico, que você disse, né, Júnior, foi o autor, reivindicou para ele, no mesmo dia em que os atentados aconteceram lá em Paris, e ele já é bastante conhecido, né, aqui do Ocidente, até por conta dos ataques que ele faz, né, essa facção, e pelo medo que tem causado em todo o mundo. A gente já viu cenas impressionantes de jornalistas sendo decapitados. População civil, mulheres, sendo jogados na água, cristãos sendo jogados em prédios, né? Mas o Estado Islâmico está para o movimento terrorista, assim como os estupradores e assassinos de criança estão para os bandidos. Nem o bandido, nem o assassino aceita estuprador e quem mata criança. O próprio bandido não aceita aquilo. Nem os terroristas, gente da Al-Qaeda, por exemplo, não tolera o Estado Islâmico, porque diz que eles são intratáveis. Só para lembrar, a Al-Qaeda que organizou os atentados lá do Osama Bin Laden, em 11 de setembro, foi a Al-Qaeda. E a Al-Qaeda está rompida com o Estado Islâmico. Diz que eles são radicais demais e eles não querem conversar com ninguém, e aí não tem jeito. Então uma causa absurda. Desculpa. Para situar as pessoas, o Estado Islâmico ele surge em 2003 no Iraque. Como a gente já falou aqui algumas vezes, em 2001 você tem a explosão das Torres Gêmeas lá, e dos aviões dos Estados Unidos. Em resposta a isso, o presidente Bush determina a invasão do Iraque para capturar ali o Saddam Hussein. Você tem aquela ação grande, aquela coalizão militar que invade no Iraque. Nesse instante no Iraque, você tem um sujeito ali que era uma liderança religiosa radical e pregava também um certo terrorismo,
que é esse que você está vendo aí na foto. O nome dele é Al-Zawahiri, é essa figura que você está vendo aí. E ele tem um movimento de jihad, que é a Guerra Santa Islâmica. Ele organiza um grupo ali e começa a fazer muitos atentados contra as forças invasoras dos Estados Unidos da coalizão. Ele lança ataques suicidas contra comboios de carros, de diplomatas, de mulheres, e ele vai arrebentando todo mundo. E ele começa a ganhar notoriedade. Em 2004, mas ele não é da Al-Qaeda, ele é desse grupo dele aí de jihad. Mas ele começa, a Al-Qaeda gosta dele, falou, esse cara aí está fazendo alguma coisa interessante. E eles começam a dialogar. Mas em 2004 eles rompem oficialmente pela primeira vez. Esse sujeito morre anos depois num atentado, vai haver, num atentado não, numa ação das forças militares do Ocidente, vai haver uma série de sucessões ali. E aí tem um momento importante, que tem um sujeito que chama Al-Bakri, você está vendo a foto aí? Ele é um dos que vão, depois de uma série de mortes de líderes, ele assume uma posição importante nesse grupo, né, que já começava a se intitular de Estado Islâmico. E esse sujeito é um antigo oficial das forças do exército iraquiano. Esse cara está desempregado porque quando os Estados Unidos capturam Saddam Hussein, tomam o Iraque, eles dissolvem, né, as forças ocidentais dissolvem o exército iraquiano. Diz, vocês serviram um regime absurdo, não dá para contar com vocês. E você tem um monte de gente armada, perigosa, porque vivia de guerra, treinada e sem ter o que fazer da vida. E aí, em torno desse Al-Bakri, eles se organizam e se alinham ao Estado Islâmico. Menos por fé, no caso desse grupo, e mais por uma razão prática. Era um jeito de ganhar a vida. E eles vão ser muito importantes para, a partir daí, o Estado Islâmico se organizar como um exército mesmo, e não como um grupo de terroristas. E eles fornecem técnicas, suprimentos, condições e organização. A partir daí, poucos anos depois, você vai ter já a Primavera Árabe, que foi aquela série de protestos por democracia nos países árabes, que culmina, no caso da Síria, numa guerra civil. Você tem grupos de opositores tentando depor o presidente Bashar al-Assad, que é esse que você está vendo aí. Você tem um monte de gente querendo que ele saia. É um ditador também, filho do Hafez al-Assad, que foi o ditador por muitas décadas, e querem tirar ele. E isso fragiliza a Síria, que era um lugar relativamente calmo no Oriente Médio. Nesse buraco, nessa confusão toda, é que o Estado Islâmico se infiltra, além do Iraque, também na Síria, aproveitando as zonas conflagradas para tomar posse e decretar ali que o território é seu. E aí eles lançam o Estado Islâmico do Iraque, que é onde eles atuam, e do Levante, que é uma região no Oriente Médio que junta aí a Jordânia, Israel, pedaço da Síria, pedaço da Turquia. Eles dizem o seguinte, nós queremos aqui um califado. O que eles querem? O califado é uma zona que vai juntar mais de um país, onde eles vão viver de acordo com a Sharia, que é a lei islâmica, que é uma interpretação ultra radical do texto sagrado deles, que é o Corão. O Corão é a Bíblia dos muçulmanos. Como é que é a vida nesse lugar? Né? Para nós, intragável. Nem música é permitida, como eu falei aqui, álcool nem pensar, mulheres não têm direito a nada, só a servir o marido a cuidar da casa, não podem sequer ser alfabetizadas, elas não têm educação de nenhum nível, não podem dirigir, não podem andar desacompanhadas. O simples ato de andar desacompanhada na rua enseja o direito do homem matar a mulher. As mulheres capturadas, que não são muçulmanas, são estupradas, né, e depois são vendidas como escravas, e para eles não tem conversa. Aqueles que não acreditam, o não muçulmano ou converte ou morre. E ainda aquele que converter tem que seguir essa versão do Islã, que é uma versão ultra radical que não aceita nenhum tipo de abertura ao diálogo, à convivência. E a missão deles na Terra, eles acreditam nisso, né, é exterminar todos aqueles que não pensam como ele. Então, e aí vai para o meu amigo aqui, o Luiz Pedreiro, que acompanha sempre a gente na TV, no rádio, que até fez um post dizendo, por que a gente foi se meter nisso, vamos deixar a gente para um lado e eles para o outro. Não é bem assim, Luiz, e não é bem assim aqueles que pensam semelhante. O Estado Islâmico não quer um lugar para viver e deixar a gente, cada um no seu país, viver do seu jeito. Não é isso. Eles querem destruir, eles acham que a missão deles, como defensores do Islã, converter todo mundo, todos os infiéis, que somos nós,
e aqueles que não forem convertidos têm que ser exterminados. E é por isso que eles são tão perigosos, porque eles querem simplesmente destruir, aniquilar, matar na bomba, na facada, queimando vivo, degolando, atirando, escalpelando, que é tirando a pele da pessoa viva, de qualquer maneira, jovem, criança, todo mundo, não está nem aí. Todo mundo que pense diferente deles. E aí, eles não são só contra gays, ou ciganos, ou minorias. Eles são contra todos que não sigam exatamente a fé que eles professam. E é isso que faz o Estado Islâmico tão perigoso, Vaz. E a gente tem Olimpíadas no Brasil no ano que vem, vai ser um Deus nos acuda. Nós não estamos prontos para enfrentar um tipo de ameaça dessa, e eu acho que toda a atenção que o governo federal puder dar a isso ainda é pouco. Porque tudo que eles querem é lugar onde tenha muita gente, muito tipo de infiel. E para o Estado Islâmico, por exemplo, um domingo na praia do Rio de Janeiro é a coisa mais abominável que pode existir no mundo, pelo simples fato de que as mulheres vão estar de biquíni, por exemplo, tomando uma caipirinha. Esse é o Estado Islâmico. A gente tem que acompanhar muito de perto, né, todas essas informações que vêm do Estado Islâmico, que às vezes a gente acha que está muito longe, mas na realidade ele pode chegar a milhares de pessoas que saem ali de onde, ao reduto do Estado Islâmico, mas saem para outros países. Eles vão tem criando. Até brasileiro, viu? Exatamente. Tem brasileiro. Até essa semana foi anunciado que ele morreu. Era chamado de Abu Brasili, que era o brasileiro ali do grupo. Ele é filho de uma brasileira, na verdade. Aderiu ao Estado Islâmico e ainda bem morreu. A própria mãe dele disse isso, viu? Não sou eu, não. Ainda bem morreu, porque ela falou que preferia qualquer coisa saber que o filho dela estava envolvido nos ataques de Paris, por exemplo. Olha, no Brasil também, nós acompanhamos tudo isso de perto, que aconteceu lá do outro lado do Oceano Atlântico. Mas nós tivemos uma tragédia no país também, há cerca de 2 semanas, uma barragem em Minas Gerais, na cidade de Mariana, uma barragem que tinha rejeitos de minérios, ela se rompeu e foi um desastre o que aconteceu a partir daí. Diversas cidades foram afetadas, essa lama que tinha nessa barragem, é incontável o número de litros que vazaram dali. Então, esse barro tomou conta do Rio Doce, por exemplo, que é um dos mais importantes de Minas Gerais. Já chegou até o Espírito Santo, 400 quilômetros de distância. Exato. O Rio Doce, segundo especialistas, morreu, né? E agora terá um trabalho de recuperação, ou pelo menos de tentativa. Muita gente ficou sem água, já que por onde o Rio Doce passava, né, passa na realidade, esse barro tomou conta de tudo. E não havia como as cidades fizessem ali o abastecimento normal de suas casas. Portanto, foram dias muito difíceis. Nós tivemos o ataque na França, mas aqui na nossa casa também a gente viveu momentos complicados, principalmente o pessoal ali de Minas. Uma tragédia inominável também, terrível, só que de outro tipo. É importante dizer isso. A tragédia de Mariana expõe as condições em que operam essas mineradoras, que precisam ser revistas, expõe a fragilidade dessas próprias barragens aí, alguma coisa, algum estudo tem que ser feito, porque você veja que na possibilidade de um desastre eles acontecem, o resultado do desastre é devastador para o meio ambiente, é devastador para as comunidades, é devastador para todos, mas é diferente do caso da França. Pode dizer, houve uma coisa engraçada no Brasil, engraçada pela contradição que expõe, né? A tragédia de Mariana aconteceu, foi antes de Paris, e toda a imprensa estava falando disso. E a partir do instante em que aconteceu os atentados de Paris, obviamente a imprensa começou a falar também dos atentados de Paris. E o que nós publicamos, toda a imprensa publicou sobre Mariana, foram incontáveis páginas, porque tinha que ser. E sobre Paris também. E muitos brasileiros trocaram lá, botaram a bandeirinha, sua cara na bandeirinha da França, mostrando solidariedade, e começou um grupo a reagir a isso, dizendo, não é assim, tem que olhar para Mariana, não tem que olhar para Paris. Olha, são coisas completamente diferentes que ambas merecem atenção, de todos, né? A gente não precisa dividir, para dar atenção para uma coisa, não precisa deixar de dar para outra. No caso de Mariana, o que é importante dizer é que, por pior que seja, e for horrível, por mais que exija a punição, e ela é necessária, por mais que tenha gente que merece ir para a cadeia, e parece que tem gente que merece ir para a cadeia ali,
que foi irresponsável, né? Foi um acidente. Ninguém em Mariana, deliberadamente, nem na Samarco, que é a empresa, deliberadamente quis matar, atingir, prejudicar ninguém. Aconteceu. Qual o grau de responsabilidade? Precisa medir. Mas a empresa já está com os bens bloqueados, a multa aplicada, eles mesmos já concordaram com o acordo de pagar aí R$1 bilhão de reparação, estão dando assistência, é importante que seja feito isso, o Ministério Público está em cima, a Justiça está em cima, as ONGs estão em cima, o governo está em cima, então você já tem um efetivo trabalho para que isso não se repita, você tem um trabalho de recuperação que vai ser demorado, mas foi um acidente, né? Acidentes acontecem, tem que ser investigados e punidos os seus responsáveis, mas é diferente de um ato deliberado para matar, para destruir, para arrebentar. Por exemplo, o Estado Islâmico fala que uma das suas próximas ações pode ser envenenar a água que abastece uma cidade, ou o trigo, que é usado como base da alimentação do pão de tanta gente. Então, são coisas diferentes. Uma coisa é uma atitude deliberada para matar, outra coisa é um acidente. Ambos de proporções terríveis, mas que têm motivações diferentes, impactos diferentes e têm que ser tratados de maneira diferente, Vaz. A gente vai continuar acompanhando os dois casos lá nas páginas do Comércio, no GCN, NetBR e também na Rádio Difusora, porque são assuntos que realmente merecem todo o destaque. Sobre o Estado Islâmico, só para completar uma coisa importante, que a gente falou muito aqui, mas o mentor dos atentados de Paris, esse Aboud, o belga, ele estava quando ele foi cercado, na sequência dos atentados, né, quase uma semana depois, ele foi cercado na cidade de Saint-Denis, fica a 90 km ao norte de Paris ali. Ele estava com a prima e mais algumas pessoas dentro de um apartamento. E ele reagiu, foi morto. E a prima dele, uma mulher, imaginem isso, ela preferiu, quando a polícia entra no apartamento, ela preferiu se explodir a se entregar. É com esse tipo de gente que o mundo está lidando. É esse tipo de louco, de fanático que pode aparecer no Brasil, no Paraguai, na Colômbia, na Espanha, em qualquer lugar amanhã. E é contra esse tipo de coisa que a gente precisa combater. Eu sempre tenho dito isso no nosso programa de rádio, Vaz. Nenhum tipo de fanatismo é bom, né? Nada de forma fanática, nem a religião de forma fanática é positiva. E é preciso exercer a tolerância. Tolerância que não tem mínimo espaço na agenda do Estado Islâmico. A gente vai a um breve intervalo comercial e volta daqui a pouco com muitas outras notícias e muitas outras análises aqui no programa. Não sai daí. A família cresceu, a alegria aumentou. Agora a proteção também precisa ficar maior. Então, temos o melhor plano para você. Tem a Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Padaria Pão Delícia. Um lanchinho, um pão para o café, salgadinhos ou aquele bolo delicioso é na Pão Delícia. Tudo fresquinho para você. Saboreie. Padaria Pão Delícia. Uma delícia. E a gente está de volta aqui no Hora da Verdade, dessa vez para destacar outros assuntos que estiveram em destaque na nossa cidade durante esta semana. O primeiro deles, e que movimentou muito o portal GCN, as pessoas falaram muito a respeito deste caso, que a gente vê agora nas imagens aí na sua tela, que foi um acidente com uma vendedora que andava de bicicleta. Ela voltava de Patrocínio Paulista para Franca com um grupo de mais de 20 ciclistas e ela ficou gravemente ferida na quarta-feira à noite. É Rosimeire Aparecida da Silva, 52 anos. Ela foi colhida por um caminhão na rodovia e teve parte da perna direita amputada. Esse acidente aconteceu por volta de 9h30 da noite. Ela estava com esse grupo de amigos, né, fazendo essa atividade física, quando foi colhida por este caminhão. Há informações de que ela tenha sido arremessada da bicicleta e o caminhão teria pego, portanto, ali com a roda, parte da perna dela, esmagando e também a decepando. Ela foi levada para o Hospital São Joaquim, onde passou por cirurgia, ficou na UTI. Na quinta-feira, quando a gente estava gravando esse programa, havia informações de amigos e familiares que ela estava bem, estava se recuperando, inclusive sorrindo, dizendo que nada de mais grave
tivesse acontecido com ela. Portanto, esse caso chamou muito a atenção, Júnior, e eu fazendo uma pequena análise ali nos nossos dados do portal GCN, a gente tem observado um grande número de ciclistas, novos adeptos desse esporte, né, ali para ajudar no emagrecimento, na criação de músculos e tal. Só que em julho desse ano, por exemplo, nós tivemos um outro caso que chamou muito a atenção, que é desse moço que a gente vê agora aí na sua tela, é o Estevam Sintra Vieira. Ele era sócio proprietário da Academia Mergulho, uma das mais conhecidas aqui na cidade também. E ele conhecidíssimo, assim como a Rose da Megador, que é a vítima dessa semana, ele também conhecidíssimo. Na ocasião ele foi atropelado por um Gol ali nas proximidades do trevo de acesso a Rona Rocha e acabou sendo socorrido para a Santa Casa. Ele foi atropelado, foi socorrido, mas instantes depois de dar a entrada no hospital ele acabou morrendo. Ele também estava com um grupo de ciclistas, o grupo foi à frente dele, ele ficou um pouco para trás quando foi atingido por esse Gol. E nós tivemos também, em setembro, o radialista Beto Pereira, esse que a gente vê também nas imagens. Ele foi colhido também por um caminhão, ali no cruzamento das avenidas São Vicente e a avenida da Vila Hípica. Ele acabou sendo socorrido em estado grave, no momento perdeu muito sangue, ficou internado cerca de um mês, Avenida Emílio Paludeto. E ele recebeu alta um mês depois e ele segue com o seu tratamento. Portanto, aí, Júnior, e ele também era ciclista, andava de bicicleta bastante, fazia parte de outros grupos, mostrando que está perigoso. É muito ruim que seja assim. Mas eu acho que essas pessoas, esses grupos de ciclistas, deveriam rever a maneira como estão se exercitando, né? Não que eles sejam culpados, não se trata disso, não. Acho que o ciclismo é um esporte saudável, bacana, tem essa coisa boa de unir as pessoas, né? As pessoas não precisam praticar o ciclismo em nível de competição para se divertir e fazer bem, ou seja, acaba virando um passeio, mas está aqui, mais uma vítima, né? Por sorte, uma mulher positiva, que tem um espírito forte, não morreu, tá? Mas por muito pouco a tragédia não ganha uma proporção ainda maior. A gente que tem o privilégio de poder viajar e de conhecer outros países, eu sempre falo isso, você vê como há nações muito mais avançadas no respeito ao ciclista, ao pedestre, do que a gente tem no Brasil, né? Você tem muitos lugares do mundo onde realmente os night bikers, por exemplo, que são esses grupos de ciclistas que saem à noite, andam no meio de avenidas movimentadíssimas de capitais. A gente falou de Paris hoje. Paris é um exemplo. O sujeito anda ali às margens do Rio Sena, todo mundo de bicicleta, não tem problema. Você vê muitos lugares onde a situação é a mesma, né? Mesmo na América do Sul, você vê em Buenos Aires, você vê há um respeito muito maior. No Brasil, a gente já viu que as coisas não são assim. As pessoas andam rápido demais. O brasileiro, eu já falei, a gente tem algum trauma na direção, que quando ele vê um ciclista, um pedestre, parece que ele acelera mais ainda, né? Isso aumenta a chance de um desastre. Você tem a própria condição das rodovias. Tudo isso deixa a situação muito, muito complicada. Foram 3 acidentes, uma morte, uma pessoa muito gravemente ferida, outra agora perdendo um membro. E eu acho que um pouco de cautela, né? Vai andar no pole, vai andar num lugar onde seja mais controlável o ambiente que cerca. Porque é muito triste ter que falar sobre notícias dessa natureza e a perspectiva não é boa, né? A gente sabe que as pessoas querem continuar andando de bicicleta, mas acho que rodovia à noite já houve casos suficientes para mostrar que é uma combinação que não tem funcionado aqui na região. Olha, eu já andei muito de bicicleta na minha vida, há uns 10 anos, quando parei, e posso te garantir, por essa perspectiva mesmo, de estar na rodovia. É perigosíssimo, perigosíssimo, não tem iluminação, você não enxerga um palmo na sua frente. Hoje, claro que a bicicleta ali tem a iluminação, Júnior, mas o carro geralmente não perdoa o motorista. Tudo que a gente não quer é noticiar mais tragédias que envolvam ciclistas na região.
Duas informações agora que foram destaque também nessa semana. A primeira é desse ônibus, que você vê aí na sua imagem, destruído, né? Mas ainda bem, nenhuma pessoa morreu neste caso, mas 16 pessoas ficaram feridas. Esse ônibus havia saído da cidade, havia saído do Paraná, ali de Foz do Iguaçu, e seguia para Franca. Os alunos, estudantes do Colégio Industrial, quando na altura de Penápolis, o motorista perdeu o controle do ônibus, possivelmente, segundo informações dos estudantes do motorista, por conta de uma aquaplanagem na pista, e fez tudo isso. O ônibus tombou. Foi um quase milagre ali, né? Ou um milagre, provavelmente dito. Porque, aliás, foi um milagre, porque foi uma quase tragédia. Ficou no susto e ficou barato, hein? Então, você vê a destruição do ônibus aí, podia ter acontecido também uma coisa horrorosa. Difícil falar o que aconteceu ali, você tem só os depoimentos das pessoas. Grande parte, eu diria que 2/3 dos depoimentos que a gente recebeu via portal, que a gente tem em outros, na polícia, seja do motorista ou seja de quem estava ali dentro, indicam que o motorista estava correto e que ele perdeu o controle, provavelmente porque aquaplanou. Tem um texto, uma minoria, que escreveu para a gente também, comunicou, postou no Facebook, em redes sociais, dizendo que ele correu muito, que ele correu tanto na ida quanto na volta, que até chegou antes lá em Foz do Iguaçu do que seria o horário e que ele voltou correndo muito também. Não dá para saber, são depoimentos divergentes. A grande maioria, eu ressalto aqui, é de elogio ao desempenho do motorista. Então nós temos que esperar aqui a conclusão das investigações, se é que elas vão apontar alguma coisa que permita a gente concluir o que houve. Até porque a polícia diz o seguinte, só vai investigar se houver alguma denúncia por parte dos estudantes que se machucaram. Caso contrário, não. Mas vamos esperar. Aguardar. E por fim, nesse bloco, gente, o assunto que também dominou aí as últimas semanas foi o acidente, o desastre na Avenida Paulo VI, em que 3 jovens acabaram morrendo. Essa semana, a Polícia Civil de Franca, o delegado Dalmo Matheus Polo, ouviu mais testemunhas, inclusive uma testemunha importante, a irmã da jovem Carolina Borges, que acabou morrendo no acidente, a Carolina. A irmã dela depois, no 4º Distrito Policial, e confirmou que o jovem Cairo César Cruz havia bebido sim, como a gente vê aí nessa imagem da câmera de segurança da padaria onde estava o grupo. O Cairo é nítido aí você vendo ele saindo com um copo de cerveja aparentemente, e depois dessa cena não há mais registros do grupo, mas a gente acredita que pelo tempo que eles ficaram ali, né, Júnior? A gente tem falado isso nas últimas semanas, mas não tem muito a acrescentar. Só o seguinte, é uma informação importante porque veio de um parente, por 2 razões. Ela é parente de uma das vítimas e ela também estava no mesmo local a noite inteira. Mas não há novidade. Estranho seria se ela tivesse aparecido e dito que ele tomou suco de cupuaçu a noite inteira, ou de laranja, ou de qualquer que seja. A gente vem dizendo isso, é óbvio. Estava lá num bar, numa padaria que funciona meio como bar, com gente bebendo, o lógico é que ele tenha bebido também, né? E aí saiu e provocou aquela tragédia, né? A gente sabe agora, vão crescendo os elementos que apontam uma responsabilidade, ou melhor, uma irresponsabilidade grande desse motorista. Tanto por ter bebido e dirigido, quanto pela velocidade com que os laudos iniciais apontam que ele trafegava aí superior a 130 km por hora. Então aí não tem jeito de terminar bem. Vamos para o intervalo, a gente volta daqui a pouco, no Hora da Verdade na TV. A família cresceu, a alegria aumentou. Agora a proteção também precisa ficar maior. Então, temos o melhor plano para você. Tem a Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Padaria Pão Delícia. Um lanchinho, um pão para o café, salgadinhos ou aquele bolo delicioso é na Pão Delícia. Tudo fresquinho para você. Saboreie. Padaria Pão Delícia. Uma delícia. E estamos de volta aqui no Hora da Verdade na TV para falar sobre assuntos que também deixaram os francanos essa semana de orelha em pé. Principalmente esse que a gente vai começar agora. Todo mundo fala que Franca tem o tal do cartel
dos postos de combustíveis. O que é cartel, Júnior? Cartel é quando empresas agem em conluio, de forma combinada, para definir um preço único, um serviço único e não deixar que o consumidor tenha condições de exercer o seu direito de escolha, livremente, né? Ou seja, no caso dos combustíveis, o que é o cartel de combustíveis? É quando os postos combinam os preços e aí fazem com que não haja livre concorrência. Você é obrigado a abastecer, tanto faz o posto que você vai pagar o mesmo tanto. Exatamente. O Ministério Público abriu um inquérito para investigar isso. Além disso, também nesse inquérito está a questão de fraude no abastecimento, ali porque, segundo o Ministério Público, há até denúncias de que, de repente, a pessoa poderia estar colocando um valor, um tanto de litro no combustível diferente do valor que ela estava pagando. E tem também, neste caso, ali pelos donos de postos de combustíveis, até de ameaças de alguns que não, possivelmente, não estariam querendo entrar na roda dos valores muito parecidos, né? E estariam sendo ameaçados por outros donos de postos. Isso tudo está sendo agora analisado pelo Ministério Público, que inclusive fez uma pesquisa de preços e constatou que a diferença é muito pequena. É muito pequena entre os postos. E aí, Júnior, deu o que falar, porque todo mundo fala o seguinte: tem alguma coisa errada aqui em Franca. Mas não é a primeira vez que o Ministério Público enfrenta essa questão do cartel, né? O Ministério Público já investigou isso alguns anos atrás, mas não conseguiu, naquela ocasião, comprovar a cartelização, ou seja, que eles agiam como cartel, por mais que houvesse muitas evidências. E a maior evidência delas é essa que você acabou de mencionar. É o preço muito semelhante. Ele não precisa ser idêntico, não. Quando a diferença é só de centavos, já mostra que tem ali, há um indício de que haja uma combinação. Quem ficou muito irritado dessa vez é esse que você está vendo na foto, o promotor Murilo Jorge, ele que é o promotor do consumidor, né? Então ele está atuando nessa frente, resolveu denunciar e fez essas três, ele está investigando essas três denúncias aí que você apontou, né? Primeiro, a cartelização, ou seja, os donos de postos da cidade teriam uma espécie de reunião aí, né, que eles combinariam os preços, o que não permitiria a livre concorrência. A segunda coisa, a ameaça, né, a livre escolha por parte do consumidor. A ameaça àqueles que não aderiram, aí é cartel pesado já, né? Porque o cara não apenas combina o preço, como aquele que não quer participar, ele ameaça. Então, é uma outra área, uma maneira de investigação do promotor. E, por fim, essa que é nova, né? Primeira vez que a gente vê falar disso de forma sistemática. A gente já ouviu falar de gasolina batizada em Franca, de um ou outro desvio, mas ele está dizendo que também os postos ali atuariam, aquele chipzinho que rouba o combustível. Você põe lá, a cada 1 litro, está marcando na bomba 1 litro de combustível, mas na verdade só tem, por exemplo, 990 ml no seu carro. 10 ml a bomba roubou para o posto. E isso, em milhões de litros que um posto vende, é um dinheirão. Vamos ver o que o Ministério Público consegue comprovar dessa vez. Porque o difícil, Vaz, nesse caso, é importante dizer, como aqueles que às vezes defendem o governo federal, os escândalos do PT, ou os que defendem o governo municipal, nos escândalos de corrupção do governo Alexandre Ferreira, é que corrupção ou bandidagem desse naipe ou cartel não passa recibo, né? As pessoas falam, cadê a prova? Como é que você vai ver? Você acha que alguém faz ata dessa reunião dos postos e alguém nota, todo mundo concordou, dá o ciente aqui? É óbvio que não tem. Você tem elementos circunstanciais que indicam isso. E pode haver uma ou outra delação se aparecer alguém aí querendo colaborar em troca da imunidade de pena ou alguma coisa. Vamos ver o que o promotor Murilo Jorge, Paulo Borges, não, Murilo Jorge, vai conseguir comprovar no curso da sua ação. É importantíssimo que ele siga com ela, porque sim, há alguma coisa errada. Só para a gente concluir isso aqui, Vaz, algumas pessoas em Franca, inclusive no rádio essa semana comentaram conosco, apontam às vezes a diferença de preço de Franca para outras cidades da região. Ela existe, mas essa não é tão preocupante, porque parte do componente do combustível não tem a ver com o tamanho da cidade nem do posto, tem a ver com a distância para a refinaria, né? O frete faz parte, isso influencia o preço do combustível. Como nós estamos longe das refinarias, é normal que ela custe mais caro um pouco. Por mais que o álcool, por exemplo, a gente esteja perto da região produtora de álcool, o que deixa a coisa meio incompreensível.
mas não é tão absurdo como é, isso sim, a questão da cartelização. É uma piada. Tem hora que você pode... Não adianta pesquisar preço de combustível em Franca, porque eles serão muito próximos, com raras exceções. O Ministério Público deve pedir a ajuda do GAECO, que é esse grupo que vê essas organizações criminosas, também a Polícia Civil e a Agência Nacional de Petróleo. Boa sorte ao promotor Murilo Jorge, que ele consiga denunciar os responsáveis por isso. Vamos falar da Prefeitura agora, que adiou, olha, para o ano que vem só, a entrega de 7 novas casas creches. Que é isso? Ele havia anunciado, o prefeito Alexandre Ferreira, que essas obras, algumas delas estariam prontas agora, em agosto, de agosto a outubro e tal. Teve uma, por exemplo, que só começou a obra há poucos dias. Portanto, quem estava esperando que as creches ficariam prontas para receber os seus filhos já no começo do ano, pode tirar o cavalinho da chuva, porque a prefeitura vai atrasar tudo. As palavras em Franca, construção de creche, Alexandre Ferreira, fede. Quando você junta isso, dá um fedor terrível, né? Ele já enfrenta acusações ali, o seu governo, de um envolvimento ali naquela questão toda ali do desvio de recursos das creches municipais. Eram creches em construção também com recursos federais. Ele fez uma pressão enorme em favor dos sujeitos que estavam construindo, e aquilo não ficava pronto, e aí desviaram materiais, aquele rolo todo lá, tem superfaturamento, e aí, de novo, 7 creches, as pessoas precisando das vagas, a mãe que trabalha desesperada, e o que vem da prefeitura é que não tem creche agora. As creches atrasaram, e eu não sei se não tem uma coincidência aí não, para que elas fiquem prontas próximo do período eleitoral, viu, Vasco? Vamos ver o que acontece, mas o fato é que o senhor Alexandre Ferreira está tão queimado que é lamentável, é só mais uma bobagem. A gente precisa inverter, né? Uma hora que ele fizer uma coisa certa na vida, a gente registra, porque bobagem é só o que ele faz dia após dia. E a comissão especial de inquérito, que foi montada na Câmara Municipal para investigar as irregularidades supostas entre a Prefeitura e o Instituto Ciência da Vida, nesse contrato que botou um monte de médico falso na rede pública de saúde em Franca, o prazo dela foi estendido, aprovado na Câmara Municipal na reunião da última terça-feira. Mais 60 dias ganham ali os vereadores Daniel Radaeli, Márcio do Flórida e Jepe Pereira para investigarem tudo que estava errado nesse contrato. Os vereadores já haviam pedido, Júnior, e apresentaram essa proposta de aumento no prazo e demorou 5 segundos, ninguém foi contra. Nem tem como ser, né? O que, na verdade, olha, é tão absurda a situação do ICV, do que aconteceu ali, e eu não digo suposta irregularidade, irregularidades de fato, que envolviam ali o contrato entre a Prefeitura e esse instituto, está mais do que comprovado. Que a questão dos médicos falsos ficou menor já, viu? Ela é tão absurda, né, que per se justificaria punições severas. Mas há coisas tão mais absurdas ainda no contrato, em como é que funcionava a saúde pública da cidade, que os médicos estão ficando até menores, os falsos médicos. É importante o prazo concedido, há muitas oitivas ainda a serem feitas, documentos a serem checados, mas já se sabe, a gente já repetiu, já cansou de falar aqui, que aquilo ali era um Deus nos acuda, a casa da mãe Joana, ninguém controlava nada, nosso dinheiro ia para o ralo, a gente sabe que o processo está viciado desde o início, que a Prefeitura já conversava com o ICV antes de haver chamamento, que o chamamento foi direcionado, que os valores pagos custearam plantões fantasmas que nunca existiram, médicos que não trabalhavam, tinha médico ali que não era médico, enfim, essa mixórdia toda, que aceita e termine a sua investigação e que ela consiga apontar individualmente também os responsáveis, não apenas o governo, que a gente já sabe, mas qual o grau de responsabilidade do prefeito Alexandre Ferreira, da secretária Rosane Moscardini e dos demais envolvidos nessa nojeira que foi o esquema do ICV na cidade de Vasco. Então é importante. E parabéns a 2 dos 3 membros, ao Daniel Radaeli, relator, e ao presidente Márcio do Flórida, pela energia e pelo entusiasmo com que tem se dedicado a esse trabalho fundamental. O Jepe Pereira tem faltado as oitivas importantes. Não foi nem a Campinas nem a Sorocaba, não acompanhou seus colegas para ouvir depoimentos cruciais, depoimentos que comprovavam, inclusive,
esses dois últimos depoimentos, um em Sorocaba, outro em Campinas, mostram essa questão da armação do chamamento. Seria importante que o JEP tivesse ido lá ouvir, mas ele alegou com outros compromissos e deixou só os dois irem. Parabéns aos dois que não tiveram preguiça, nem tiveram nenhum tipo de outra prioridade que não seu trabalho de vereador, foram lá e cumpriram sua missão. Parabéns. Vamos para o intervalo, a gente volta já já. A família cresceu, a alegria aumentou. Agora a proteção também precisa ficar maior. Então, temos o melhor plano para você. Tem a Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Padaria Pão Delícia. Um lanchinho, um pão para o café, salgadinhos ou aquele bolo delicioso é na Pão Delícia. Tudo fresquinho para você. Saboreie. Padaria Pão Delícia. Uma delícia. Estamos de volta com o último bloco do nosso programa. Vamos para as premiações. Júnior, o joinha dessa semana vai para quem? Olha, Vaz, vai para a Companhia Paulista de Força e Luz e os seus blackouts aqui. Essa semana foi mais um horror. Manhã de quinta-feira, 19 bairros da cidade afetados, 65 mil residências, estabelecimentos sem energia elétrica. Foram pelo menos 7 picos de energia na parte da manhã. E dessa vez não choveu, não tinha ventania, vendaval, não tinha nada. Foi algum problema técnico aí da CPFL, não é um caso isolado, tem acontecido com muita frequência, fica todo mundo irritado, o sindicato da indústria diz que vai processar, que quer reparação pelo prejuízo que foi amanhã sem produção em várias fábricas, e realmente no mínimo, esquisito a recorrência dessas coisas. Não pode chover em Franca que acaba a energia elétrica. Se der meio uma brisa mais forte, acaba a energia elétrica. E agora, até quando não acontece nada, acaba a energia elétrica. Então, joinha vai para a CPFL. Olha, joinha para haja paciência, viu? E o povo não está com paciência com a companhia não, viu? Vamos então para o vergonha alheia. Júnior, quem é que passou o maior carão essa semana? Fomos nós, eleitores do Alexandre Ferreira, que nos envergonha enormemente, né? Não para de nos encher de vergonha o prefeito de Franca. Dessa vez, ele implantou lá uma reunião semanal com a base aliada da Câmara de Vereadores. Ele reúne todo mundo no gabinete, costumam ir os vereadores alinhados a ele. Essa segunda-feira ele fez de novo a reunião. Quem acompanha a gente no rádio, aqui pela TV, no Comércio da Franca, sabe do imbróglio que aconteceu na semana passada, quando ele resolveu vetar um projeto do pastor Otávio. O pastor Otávio, atendendo um pedido da PM, tinha feito um projeto super bacana que obrigava os bancos a aumentar o nível de segurança nas agências. Lembrando, esse custo não seria da cidade, seria dos bancos. Era para botar lá uma fumaça, para umas grades se houvesse tentativa de invasão dos bancos. Isso aumentava a proteção das agências. Foi aprovado na Câmara de Vereadores e o prefeito de Franca vetou. Diz que a maior proteção das agências não era de interesse público, veja você. Imediatamente depois, o repórter Edson Arantes, aqui do Comércio da Franca, nosso colega, descobriu que, coincidência ou não, o maior doador da campanha do Alexandre Ferreira foi o Banco Itaú, diretamente favorecido com a medida do prefeito aí, que evitou que os bancos tivessem que gastar um dinheiro. E aí, o Alexandre Ferreira acha que quem vazou essa informação aí foi o pastor Otávio. E o que ele fez? Deu um esculacho no pastor Otávio na reunião de segunda-feira. Arrebentou, disse que o pastor não podia ter feito isso, e e para completar foi lá e disse, você falou de mim e você, pastor Otávio, que vendeu o título de cidadão francano por 15 mil reais. Olha, o padrão ético do prefeito é de fazer qualquer acusado da Lava Jato virar santo, né? Porque o prefeito só está errado quando atinge ele. Até o domingo, até a semana anterior, como ele não suspeitava do pastor Otávio, não tinha problema nenhum o vereador vender mandato, vender título de eleitor, comprar o silêncio de sitiante com muda de eucalipto, tá tudo certo. Mas agora que ele foi afetado, resolveu revidar e passou a falar, e aí falar de forma leviana, porque não apresenta nenhuma prova do que está dizendo. Mas ele disse que o pastor Otávio teria vendido uma homenagem na Câmara de Vereadores por 15 mil reais. É por esse nojo todo
que o Alexandre Ferreira continua cada vez mais nos envergonhando. Só resolve falar o que o outro fez de mal feito, se é que fez, quando o próprio mal feito dele é exposto. Resolveu lavar roupa suja porque foi atingido. Por nenhum outro motivo agiu o prefeito de Franca. Lamentável. Que coisa feia, né? Feio, horrível. De criança do primário. Coisa de criança e criança birrenta, criança que precisa dar umas palmadas. Sempre ele. Vamos agora pro aplauso. Para quem vão os aplausos de hoje, Júnior? Vamos para o Marlon Rodrigues, esse que você está vendo, o doutor Marlon Rodrigues, ele que foi eleito o novo presidente da subseção Franca da OAB nas eleições dessa semana. Ele venceu ali por uma margem pequena a Patrícia Marquezin, que disputava com ele aqui em Franca, e ele vai suceder o doutor Ivan Cunha, que foi o presidente da OAB nos últimos anos. Então, parabéns pela vitória ao Marlon Rodrigues, que ele faça um bom trabalho nessa entidade tão importante que é a OAB, principalmente na defesa das instituições democráticas do Brasil. Parabéns a ele, a sua diretoria, que começam esse novo ciclo agora. E também foi eleito aí no estado de São Paulo, Marcos Costa, ele que é o atual presidente, foi reeleito para mais um mandato, Vaz. Muito bem, parabéns aí à Ordem dos Advogados do Brasil, né? Exatamente. Novos representantes. Vambora? Vambora, né? Vambora com um pagodinho, né? Em homenagem ao Domingo é dia de churrasco. Sexta-feira foi o dia da consciência negra, em Franca é feriado. Repito para ficar claro que eu não gosto que tenham confusão com as minhas opiniões. Acho absolutamente necessária a defesa de toda forma de combate ao racismo, ao preconceito, são coisas execráveis. Acho importante datas que lembrem isso. Acho que o feriado é um equívoco, porque a gente tem um problema, um acúmulo de feriados no final de ano em Franca, que é prejudicial a todos. Mas a data em si, acho que para homenagear não precisava haver feriado, é só essa a minha questão. Mas a homenagem é importante. Está aí o autor da homenagem em Franca, quem criou o Dia da Consciência Negra é o vereador Marcelo Valim, que você está vendo aí, nosso colega aqui da Difusora. Parabéns a ele, eu só digo para ele, não precisava ser feriado, mas parabéns pela iniciativa, porque a causa merece. E aí a gente vai aproveitar para encerrar no embalo do Raça Negra, quem leva a Raça Negra até no nome da banda, que vai estar em Franca semana que vem. Cheia de mania essa música. Bonito, uma das Vaz escolheu, então para você que tá ainda no churrasquinho, tem gente que começa o churrasco meio-dia igual você, termina meia-noite. Se você estiver assistindo a gente ainda no churrasquinho, bota o Raça Negra aí, porque é o som de Cheia de Mania que a gente vai embora. Um abraço para vocês, isso é para você, viu, Sérgio Marques? Nosso colega aqui, viu? É a cara do vocalista, né? Igualzinho. Tchau, gente. Boa semana. Sabe que nos toca, com esse que a gente faz o que quer de mim. Eu fico sem saber o que fazer, quero te deixar, você não quer. Não quer, então me ajude a segurar. Essa barra quer gostar de você, então me ajude a segurar. Essa barra quer gostar de você. Se estou na sua casa, quero um cinema, você não gosta. Essa barra quer gostar de você. Cheia de manias, toda dengosa, menina bonita, sabe que é gostosa. Com esse a gente faz o que quer de mim, domina o meu coração. Eu fico sem saber o que fazer, quero te deixar, você não quer. Então,
di 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 di